boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Se você ama a palavra de Deus, você está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Hoje, nosso papo é Escola Bíblica e especial Escola Bíblica Jovem. Continuamos no estudo do livro de Josué. Curte a vinheta, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Eu faço parte da AD Kairos Tijuca, uma igreja bíblica, uma igreja abençoada, localizada na rua São Francisco Xavier, número 94, bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nosso pastor-presidente Marco Ribeiro, vice-presidente e grande comandante pastor Reinaldo Mendes. E hoje em especial nós estamos aqui mandando um abraço, uma saudação para a juventude, porque hoje é especial, hoje é classe bíblica de jovens. Quero te convidar a conhecer um pouco mais do trabalho da nossa juventude, Juventude Soma Kairos. Entra lá no Instagram, no @SomaKairos, tudo junto, e você vai conhecer o trabalho abençoado dessa juventude, juventude cheia de Deus, juventude cheia de vontade de falar do amor de Deus. Hoje meu abraço especial vai para a nossa liderança, Camila, Renan, Rodrigo e Aline, e para uma dupla do barulho, Mateus e Davi Mansur, estão acompanhando também a nossa aula, publicando lá. Deus abençoe meus filhos, grande bênção, que o Senhor continue tomando conta da vida de cada um de vocês. Vamos continuar então com o estudo do livro de Josué, revista de jovens das lições bíblicas da CPAD, Tempo de Conquista. Hoje, lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Vamos estudar 3 tópicos. O primeiro, a primeira batalha na Terra Prometida. Segundo tópico, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. E o terceiro tópico, Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Nosso texto do dia está em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A síntese, o resumo da lição que nós vamos estudar hoje é essa aqui, ó. Em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentamos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores. A nossa leitura bíblica está em Josué, capítulo 6, dos versículos 1 até o 10. Vamos ler? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Poderosa palavra, querido, poderosa palavra. Mas vamos orar, apresentar a Deus essa aula? Vamos orar?
Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de conversar da Tua Palavra, de aprender um pouco mais, de nos alimentar. Ó Deus, abençoa esse irmão e essa irmã que assiste a essa aula hoje. Abençoa esta casa, esta família, este jovem, essa jovem que compartilha conosco esse amor pela Palavra de Deus. Toma conta de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero te lembrar que os slides dessa lição estão à tua disposição aqui embaixo, ó, no campo de descrição desse vídeo. Então, vai lá, baixa o slide, eles estão em PDF para que você acompanhe aqui conosco essa aula, tá bom? Vamos continuar? Eu quero te perguntar, eu quero que você responda com muita sinceridade. Quais são os seus objetivos? Eu quero que você pense agora. Quais são os seus objetivos? Só não começa com aquele papo, tá? Que aí o jovem pensa, a jovem pensa. Ah, pastor, o meu objetivo é arrumar uma varoa bem bonita. O meu objetivo é arrumar um varão bem bonito. O meu objetivo é fazer aquele varão me amar. Ei, para com isso, calma, vamos voltar para cá. Estou falando em objetivos maiores, objetivos de vida, objetivos de profissão, objetivos realmente quem você pensa ser ou o que você pensa estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, como homem de Deus, como mulher de Deus, como profissional, como pai de família, como mãe de família, como servo, como irmão, como filho, como pai, como você pensa estar daqui a 10, 15, 20 anos. Pensou nos seus objetivos? Quero que você pense aqui, então, quais são os seus inimigos. Eu quero que você pense, então, quais são os seus inimigos. Aí você pode falar assim, meu inimigo hoje é a falta de tempo. Meu inimigo hoje é a preguiça. Meu inimigo hoje é a falta de dinheiro. Meu inimigo hoje é a dificuldade que eu tenho de passar no concurso, no vestibular, os meus concorrentes. Então você vai elencar. E quais são os obstáculos que estão diante de você? Aí você vai falar, bem, obstáculo é que a profissão que eu quero exercer ela é muito concorrida. Obstáculo é que a prova que eu vou fazer é muito difícil. O obstáculo que eu tenho é que enquanto as outras pessoas têm mais condições financeiras de tempo, eu não tenho. Esses são os meus obstáculos. A gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque Josué aqui, nós vamos aprender um pouco sobre isso, ele vai enfrentar o seu primeiro grande inimigo. Não a sua primeira e grande dificuldade. Agora ele vai enfrentar Jericó, uma cidade fortificada. Você entende? Nós estamos aqui estudando o livro de Josué. Moisés morre, Josué é chamado. Josué tem o primeiro desafio, que é atravessar o povo para o Rio Jordão. Ele atravessa o povo, o Rio Jordão, ele passa para o outro lado, refaz aliança com Deus. O povo então celebra a Páscoa, os homens são circuncidados. Há toda uma preparativa para esta batalha. Josué se recolhe para orar, traça a estratégia, recebe a orientação e a visitação do próprio Deus. E agora não há mais como fugir, agora não há mais como sair da linha de frente. Agora é hora de batalhar, agora é hora da luta, agora é hora de combate. O que nós precisamos entender que a guerra do povo hebreu contra Jericó não é simplesmente entre o povo hebreu e o povo cananeu, não. É, na verdade, o juízo de Deus sendo exercido sobre aquele povo. A medida da iniquidade havia chegado, querido. Entenda isso. Muitas vezes você olha para o Antigo Testamento e pode pensar assim, que Deus tirano, que Deus injusto, Israel ia lá, dominava os povos, matava. Mas entenda, querido, não há um justo sequer. Todos nós viemos de um mesmo homem, de uma mesma mulher, Adão e Eva. Acreditamos na palavra, portanto, a partir de Noé, novamente foi tudo zerado. Viemos todos de Noé e de sua família, então não temos desculpas para não termos sido apresentados devidamente ao Deus Todo-Poderoso. A escolha do homem é apresentada diante de Deus e Deus diz agora minha justiça será executada. Nós temos que entender outra situação. Boas ideias e boas intenções não conseguem lograr êxito em todas as lutas, em todas as batalhas, se não estiverem em sintonia com Deus. Então, assim, tem o teu objetivo, tem o teu plano, tem a tua batalha, então esteja em sintonia com Deus, porque no final o que realmente interessa é a vontade do Senhor
Todo-Poderoso. Então se conecte com Deus, conecte com a cruz e nesse momento você vai atingir sucesso na tua vida, na tua trajetória. Josué fez isso, nós vimos na aula passada. Josué se recolheu para meditar, para orar, para traçar a estratégia, teve um encontro com Deus. E por meio disso, ele teve sucesso em seus objetivos. E hoje nós vamos estudar o primeiro grande conflito, a primeira grande batalha que Josué enfrentou. Não sai daí, vamos aprender um pouco mais de Bíblia hoje. Então vamos de tópico de número 1. A primeira batalha na Terra Prometida. Não esquece, nós vimos isso, mostramos aquele mapa, nós temos mais uma vez o mapa aqui. O povo estava de um lado do Rio Jordão, já havia conquistado aquele lado com algumas batalhas, mas a terra de Canaã, a Terra Prometida era do outro lado do Jordão. Eles atravessaram, então neste momento, agora haveria de começar o processo de conquista por meio da batalha. A primeira cidade era a cidade de Jericó, uma cidade fortificada que ocupava 32 quilômetros quadrados de área ali na região de Canaã. Nós vemos aqui no mapa, você tem no PDF, eles saíram aqui de Sitim, passaram por Gilgal e agora estão em Jericó, onde eles vão passar esse enfrentamento. A cidade de Jericó tinha uma característica importante e marcante. Os seus muros, as muralhas de Jericó eram famosas porque elas tinham 9 metros de altura por 6 metros de largura. Tanto é que pessoas habitavam em cima dos seus muros, como era o caso da Raabe, aquela prostituta que nós estudamos aqui. Essa foto aqui é o que seriam as ruínas daquelas muralhas de Jericó, algo desse tipo. Muralhas muito grandes, muralhas muito imponentes e que neste momento estariam diante do povo de Deus. Moisés já tinha visto essa visão. Deus, quando vai conversar com Moisés, chama ele no Monte Nebo. Você está isso registrado em Deuteronômio 34:1. Então ele está de frente a Jericó. Moisés olha tudo aquilo e ele contempla aquele território da Cisjordânia ali e ele verifica tudo que deveria ser conquistado. Talvez naquele momento passou no coração de Moisés: Senhor, nós vamos precisar da tua ajuda. Aqui há cidades fortificadas, aqui há um povo forte e um povo armado, mas nós sabemos que nessa batalha o povo de Deus não entra sozinho. Eles teriam a ajuda divina, eles teriam um exército celestial que estariam guerreando com eles. Nós temos que entender que tudo que nós vamos conquistar é necessário haver esforço, mas nós temos que ter a consciência absoluta que o nosso Deus está conosco. O segundo subtópico fala do rei de Jericó, porque o rei de Jericó não estava de brincadeira. Você lembra do episódio que nós conversamos sobre Raabe? Raabe, então, ela esconde os espias enviados por Josué. Haviam mandado soldados atrás dos espias e naquele momento ela tinha que esconder porque senão eles seriam mortos. Ou seja, o rei de Jericó, ele não queria conversa, ele queria matar. Por quê? Os hebreus eram uma ameaça. Eles sabiam que os hebreus vinham caminhando e vinham conquistando todos os reinos. E eles já sabiam que Deus, o Deus de Israel, já havia dado aquela terra para o povo hebreu. E eles estariam entrando ali para conquistá-la. Nós lembramos aqui, olha só, Raabe fez aquele cordão, eles desceram, ela deixou a marca ali na sua janela. Havia uma ordem direta, olha só, procurem ele por todos os caminhos, e era um caso de vida ou morte. Deus usou ali Raabe para ser um instrumento útil para que a vontade soberana do Senhor fosse estabelecida. Os espias foram protegidos e Raabe foi salva. Eu sempre gosto daquela teologia de Raabe abençoada, porque o Senhor é Deus no céu, mas também é Deus na terra também. Querido, assim também é com você. Você pode passar por dificuldade, você pode passar por provação. Talvez esse seja um momento de luta para você. Talvez esse seja um momento de desafio. Você pode estar se sentindo com medo, você pode estar se sentindo inseguro. Mas saiba, você não está sozinho. Jesus toma conta de você. Jesus entra nessa batalha com você. Naquela prova,
Ele vai estar com você. Naquele momento de desafio, Ele vai estar com você. Naquele novo emprego, Ele vai estar com você. Naquele projeto de vida, Ele está com você. Entenda isso. Aqui nós percebemos, e no subtópico 3 desse primeiro tópico, nós percebemos que aquela cidade só cairia com a ajuda de Deus. Irmãos, era uma cidade conhecida, era uma cidade famosa, porque tinha umas muralhas fortificadas e que não havia sido ainda conquistada por nenhum povo. E a Bíblia é muito clara, quando conta a história das grandes conquistas do povo de Deus, ela deixa muito claro dizendo que todas as conquistas foram por uma ação divina, uma intervenção do Senhor, uma intervenção preciosa. E no caso de Jericó, isso não seria diferente. Aquelas muralhas, queridos, só cairiam se fosse por meio da mão poderosa de Deus. E na nossa vida acontece da mesma forma. Lembre sempre isso aqui, ó. No impossível, Deus revela o seu milagre. Você pode estar olhando agora, eu não vou conseguir, só Deus mesmo. É só Deus mesmo. Ele está contigo. Não desista. Não fica amedrontado. Não fica com medo. Não fica ansioso. Deus está com você nessa batalha em nome de Jesus. Agora tem uma pergunta de reflexão. Se Deus já havia prometido a terra para eles, por que o povo hebreu tinha que lutar por ela? Não é interessante isso? Querido, olha só, nós precisamos entender isso, que as lutas são importantes para moldar o nosso caráter. Você não seria quem você é hoje se não fosse as lutas pelas quais você passou. Deus vai nos trabalhando, Deus vai nos moldando. Nós não seríamos realmente o que somos hoje se não fosse a nossa história. Deus gosta disso. Deus gosta que nós valorizemos a nossa história para que nós venhamos dar valor para tudo que Ele fez na nossa vida. E nós olhamos para trás, e eu quero te dizer, como alguém que já tem alguns cabelos brancos, eu olho para trás na minha história e percebo claramente, em vários momentos, eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu tinha tudo para não conseguir os meus objetivos profissionais, educacionais e de vida, mas pela misericórdia e pela mão de Deus que operou milagre nas horas mais preciosas, hoje eu posso estar aqui dizendo, meu irmão, não saia da presença do Senhor, vale a pena, Deus cuida da gente. Deus trabalha na nossa história, Deus muda. E você vai olhar para trás e você vai dizer assim, realmente eu só estou aqui porque Deus esteve comigo. E assim nós encerramos esse tópico 1. Não sai daí, tem mais bênção ainda. Então vamos continuar. Tópico de número 2. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Primeiro subtópico diz assim, corte os suprimentos dos inimigos e manutenção do ânimo da tropa. Olha só, querido, nós precisamos compreender que a estratégia de batalha foi claramente definida por Deus. A estratégia de batalha foi acatada por Josué, mas a orientação veio do próprio Deus. A primeira parte dessa estratégia foi justamente sitiar a cidade, ou seja, cercar uma cidade. Os moradores, então, seus guerreiros tiveram que se esconder dentro daquela cidade fortificada, fechar os seus portões e eles ficaram isolados. Nós estamos falando de uma era da Idade do Bronze, lá atrás. Nós estamos falando de uma era em que as pessoas dependiam da agricultura, não que hoje não se dependa, mas que naquela época era exclusividade. Não haviam conservantes para que a alimentação durasse por muito tempo. Então, o costume qual era? Era colher, era cuidar, era caçar e já se alimentar, porque não havia uma durabilidade muito grande da comida. Então o que nós percebemos aqui, no momento que chega o hebreu lá na porta de Jericó, eles se fecham. Então os mantimentos agora são limitados. Os suprimentos agora eram limitados. O capítulo 6 fala isso. O povo ficou isolado, fechado por causa do povo hebreu que estava do lado de fora. Querido, sempre que você pensar no seu inimigo, que pode ser você, sua preguiça, sua falta de tempo, ou aquele pecado, ou aquele momento, entenda,
o que você tem que fazer primeiro é cortar o que alimenta o seu inimigo. Sabe aquele relacionamento abusivo? Sabe aquele relacionamento que só te leva para o pecado? Aquela amizade que não serve de nada para você? Corta o que tem alimentado esse pecado, corta o que tem alimentado esse teu sofrimento. Você fala de vício, eu não consigo me livrar, por exemplo, da pornografia. Então, corte o que alimenta, coloque o seu computador no meio da sala, virado para todo mundo, porque se você não tem o que esconder, por que seu computador vai ficar escondido dentro de um quarto no escuro? É porque você está querendo ver algo que as pessoas não podem ver. Eu tenho um ditado que aprendi há muito tempo no trabalho e que eu costumo trazer para a minha vida. Se você não pode contar o que fez, então você não deve fazer. Então leve isso para a sua vida. Se eu não posso dizer o que eu estou vendo ou fazendo, é porque eu não deveria estar vendo ou fazendo aquilo. Então corte isso da sua vida. Se aquele relacionamento abusivo, tira aquele contato, bloqueia aquele contato do WhatsApp, bloqueia no Facebook, bloqueia no Instagram. Meu irmão, hoje nós temos várias maneiras de nós limitarmos o acesso. Então, o que você não pode fazer é continuar alimentando aquilo que está sendo o teu inimigo. Dica do seu pastor, hein? Não esquece isso aí. No segundo versículo, nós vemos que Deus dá um decreto. Deus diz assim, tenho dado na tua mão Jericó. Josué já tinha ouvido isso de Deus, mas naquele momento da batalha, Deus reafirma. Deus fala mais uma vez. Sabe o que Deus está falando? Você precisa de ânimo nesse momento. Na nossa batalha, nós precisamos de ânimo e de coragem. Então não adianta você falar assim consigo mesmo. Eu vou enfrentar esse desafio. Mas sei lá, eu vou para ver como é que é. Eu vou dar uma tentada. Não, você é corajoso. Você é uma pessoa de fé. Diga assim, eu vou conseguir. Eu vou me esforçar. Eu vou lutar. Eu vou batalhar em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é campeão, em nome de Jesus, querido. Deus não precisava reafirmar nada, assim como não precisa reafirmar nada para você. Mas talvez Deus está me usando para falar para você, porque você precisa ouvir. Então eu vou te falar. Deus está com você. Deus está com você nesse projeto. Deus está com você nesse combate. Deus está com você nessa luta. Deus está com você nesse sonho. Acredita, confia, vai em frente, Ele vai estar com você em todas as situações. A estratégia é que os homens armados saíram marchando à frente. Após seguiriam esses homens armados, os sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. E logo em seguida a Arca da Aliança, e olha aqui, carregadas por sacerdotes. Não era qualquer levita não. Eram sacerdotes que deveriam carregar a Arca da Aliança. Está dizendo que é um nível maior de profundidade, porque aqui representava a presença de Deus. Olha só, isso aqui dá margem para muita coisa no âmbito teológico, tá? Eu não vou entrar nisso com você não, mas se você ficar curiosa, comenta aqui embaixo. Pastor, dá um detalhe daquele negócio da arca lá, que a gente comenta depois, porque isso aqui, irmão, representa a presença de Deus. O sacerdote não era qualquer levita, então representa profundidade no espírito. E aí nós vamos entender isso mais tarde, mas isso é um papo para outra história, vamos continuar a batalha. Eles aqui reunidos, então cercariam a cidade de Jericó, cercariam ali marchando. Primeiro dia, uma volta. Segundo dia, mais outra volta. Terceiro dia, mais outra volta. Quarto dia, mais outra volta. Quinto dia, mais outra volta. Sexto. No sétimo dia, não era apenas uma volta. No sétimo dia, eles iriam dar 7 voltas, marchando ao redor. Você fala assim, caramba, eles tiveram que esperar esse tempo. Eles tiveram que esperar esse momento. E o que significava? Eles não entendiam por que tinha que ser assim. Por que tinha que ser dessa maneira? Querido, entenda isso. Essa estratégia foi determinada por Deus. E eu, com toda a sinceridade, não sei dizer o porquê. Tá, querido? Isso é Deus que determinou. Mas o fato é que o povo obedeceu e o milagre aconteceu. Muitas vezes nós não precisamos saber porque Deus está mandando fazer o que Ele está mandando que a gente faça. O que eu preciso é obedecer e esperar e confiar, saber que a vontade dEle é boa, perfeita e
agradável. Então, assim, nós podemos conjecturar muitas coisas no âmbito teológico, no âmbito de história, porque havia todo esse processo. Mas o fato é que a Bíblia não deixa claro, a Bíblia não diz o porquê assim. Ela só diz assim, ó, faça assim. E o povo hebreu, capitaneado por Josué, foi lá e fez. Assim, faça na sua vida. Obedeça a voz de Deus. Se Deus está mandando, mas eu não estou entendendo. Deus está mandando, mas Deus está mandando. Então faça em nome de Jesus. Eles estavam à espera de um milagre. Imagine só, 6 dias ali cercando. Imagina, primeiro dia dei a volta ali, não aconteceu nada. Talvez eles tenham pensado assim, né? Rapaz, vamos dar a primeira volta? Deram a primeira volta. Aí talvez, eu faria isso, não sei você, eu faria. Eu ia olhar logo assim, rapaz, será que tem menos uma rachadinha aqui? Será que tem menos uma rachadura aqui, alguma coisa? Deixa eu ver direito. Você não ia fazer isso? Só que nada aconteceu. Segundo dia, nada aconteceu. Terceiro dia, nada aconteceu. 6 dias sem ver absolutamente nada. O problema é que não eram apenas 6 dias. Eram 40 anos de deserto e mais 6 dias. Imagine isso. Olha o tempo de espera, querido. Entenda uma coisa, coloque no seu coração. Toda promessa passa pelo teste do tempo. O processo é importante. O nosso Deus é Deus de milagres, mas o nosso Deus também é Deus de processos. Respeite os processos e não desista. Deus está falando hoje para você. Você pode não estar vendo, você pode não estar entendendo por que está demorando. Deus está falando, eu estou te tratando. Entenda o processo. Pastor, não estou entendendo. Entenda o processo. Saiba que a vontade de Deus é assim. Calma o teu coração. Acalma o teu coração. Em nome de Jesus. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Apenas não desista. Será que você pode parar agora um pouquinho e digitar aqui embaixo? Eu não desisto, pastor. Eu vou perseverar. Eu vou acreditar no processo, porque o meu Deus é Deus de processo. Assim nós encerramos o tópico de número 2. Estamos chegando no final, hein? Ei, calma, não vai embora, hein? Não sai do vídeo, irmão. Estou de olho em você. Nós estamos com uma média de visualização desse vídeo menor do que o vídeo todo. Então tem muita gente saindo antes de terminar a aula. Não saia em nome de Jesus, hein? Estou chamando a tua atenção. Olha o pastor falando. Veja bem, terceiro tópico. Deus se mostra forte para com os que nele confiam. Primeiro subtópico é um momento de fé. Josué olha para o povo, recebida a ordem de Deus, ele repassa ao povo dizendo assim, olha, vocês vão ficar marchando em silêncio. Não gritem, não falem nada, fiquem em silêncio, apenas marchem. Vocês vão gritar na hora certa. Vocês vão falar, vão bradar na hora certa. Está onde? Josué 6,10. Não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem será palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai. Querido, aquele silêncio representava a espera em Deus. Mas o grito não seria um grito sozinho, perceba isso. Quando Josué dissesse, podem gritar, todos eles em uma só voz deveriam gritar. Isso sabe o que simboliza? Simboliza a unidade do povo de Deus, a unidade de propósito e a confiança plena no Senhor. Aquele grito seria um grito de fé, aquele grito seria um grito já de vitória, aquele grito seria dizendo assim, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você fale isso hoje. Eu quero que você fale isso diante dessa dificuldade. Diz que está parando você. Grite aí, diga, em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou lutar. Deus está com você. Você foi feito como um valoroso guerreiro do Senhor. Não esqueça isso. E naquele momento que eles gritam, as trombetas tocam. Subtópico 2. Caem os muros. Irmão, primeiro dia marcha, segundo dia marcha, terceiro, quarto, quinto, sexto dia marcha, no sétimo dia marcha 7 vezes ao redor. Não sei porquê, mas estou fazendo. Deus mandou, irmão, Deus mandou, então faz. Se Deus está mandando, vai fazendo, vai confiando. Na 7ª volta, Josué diz, grita, eles gritaram, as trombetas soaram. E aquelas muralhas que pareciam indestrutíveis foram abaixo, ruíram.
O que estiver na sua frente e que parecer intransponível pode cair por obra milagrosa de Deus. Então a melhor coisa que você faz, seja inteligente, use de sabedoria, obedeça a Deus, que Ele pode fazer o milagre. Então faça a vontade dele. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas de Jericó eram impressionantemente fortes, largas e altas. E nós estamos na época da Era do Bronze. Não existiam armas capazes de destruir aquelas muralhas. Mas, onde o homem diz que não dá mais, Deus fala, eu posso todas as coisas. Milagres não precisam ser lógicos, pois a fé ela não é lógica, mas também não é sem lógica. A fé, como diz o meu querido professor Henrique Ribeiro de Araújo, a fé ela não é ilógica, sem lógica, ela não é infralógica, abaixo da lógica, ela não é lógica, mas ela é supralógica, ou seja, ela supera a lógica. Quando o milagre vem, eu não preciso entender, eu preciso receber e com gratidão dizer glórias a Deus, obrigado pelo meu milagre. Por enquanto, o nosso dever é continuar acreditando. As muralhas caem, a ordem era o quê? Destruam todo o povo. Só que uma mulher especial não morreu. Uma mulher especial foi salva. Querido, isso nos fala muita coisa, sabe? Isso nos fala que em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio à provação, em meio à luta, Deus pode preservar os seus. Ali a ordem era clara, matem todos os cananeus, matem todos os moradores de Jericó. Mas Raabe não, porque Raabe se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Ela fez um pacto com Josué e o seu povo, guardou ali os espias, protegeu, reconheceu a soberania de Deus, porque ela disse para os espias, nós estamos com medo, nós estamos desmaiando de medo, porque nós sabemos que Deus já entregou essa terra para vocês. Na verdade, a atitude de Raabe ali era uma atitude de fé que fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. Nós já conversamos sobre isso. Além disso, ela está ali naquilo que nós chamamos do mural dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, especificamente no versículo 31 diz, Raabe, aquela que era uma prostituta, foi salva, entrou na genealogia de Jesus e é uma das heroínas da fé, porque acreditou que o Senhor pode todas as coisas. Josué então vence a sua primeira batalha, a primeira batalha contra as muralhas de Jericó, contra o povo de Jericó, contra o rei de Jericó. Mas, pastor, é a última batalha? Não, querido, é só a primeira batalha. Em seguida, Josué teria que partir para Ai, ali dos cananeus. Ele teria que continuar sua campanha militar, correndo atrás disso. Não ia bastar. Depois disso, ele tinha cidades-estados localizadas ao sul de Canaã e que ele enfrentaria toda a coligação dos amorreus. E por fim, não bastaria, ele teria guerras travadas com a Confederação do Norte. Ele entrou pelo lado, ia descer ao sul guerreando, ia subir ao norte também guerreando. Muita batalha viria pela frente, mas ele estaria certo de que o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, estaria com ele em todas aquelas batalhas, em todos aqueles momentos. E a vitória não era pela força do povo, mas pelo Senhor, que pode todas as coisas. Querido, Deus não promete para você uma vida sem batalhas. Ele promete que estará conosco em toda e qualquer situação. Continue lutando, continue batalhando, continue correndo atrás dos seus sonhos, continue declarando que o Senhor é o Deus da história, que Ele comanda tudo. Eu queria que você guardasse no seu coração algumas coisas na conclusão desta aula. A primeira é que você não deve perder o foco dos seus planos, metas e objetivos. Mas não esqueça uma coisa, olha a dica do pastor, entregue tudo ao Senhor, apresente os seus planos ao Senhor, apresente ao Senhor, ore, fale, Senhor, eu quero isso, é da tua vontade? Senhor, se for da tua vontade, faz com que aconteça em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você guarde é que a nossa vida
é cheia de desafios e batalhas. Nossa obrigação é continuar lutando e confiando em Deus. Não espere uma vida fácil. Deus não prometeu uma vida fácil, Ele prometeu a companhia em todos os momentos. Terceira e última coisa que eu quero que você guarde é que o milagre pertence a Deus. Nossa visão é limitada demais para entender a vontade dEle. Portanto, siga confiando, fazendo a sua parte. Eu queria que você escrevesse agora aqui no comentário, diz assim: Senhor, eu continuo confiando. Eu vou continuar confiando e fazendo a minha parte. Faça a sua parte, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus projetos. Eu quero nesse momento orar por você em favor disso. Vamos orar? Oremos então. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula. Obrigado por esse irmão e essa irmã que continuou conosco até esse momento. Pai, eu quero te apresentar o projeto, o sonho, essa etapa de desafio que está na frente do meu irmão, da minha irmã. Senhor, mostra, assim como mostrou para Josué, as estratégias corretas. Dá sabedoria a esse irmão, dá sabedoria a essa irmã e nos faz entender, Senhor, que precisamos obedecer e confiar e perseverar nesse tempo de espera. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma alegria muito grande ter ministrado mais uma aula para você. Eu sei que você pode estar cansado já. Pastor, não aguento mais o senhor. Pastor, não aguento mais ouvir sua voz. Pastor, já estou sonhando, tendo pesadelo com o senhor. Calma, está acabando. Nós vamos muito em breve, em nome de Jesus, voltar ao normal. Eu quero fazer uma dedicação dessa aula. Estou gravando essa aula num dia muito difícil, um dia em que nós estamos em luto, porque hoje nós perdemos um membro da nossa igreja. Eu quero prestar homenagem ao meu querido missionário Atílio, que partiu para os braços do Senhor. Eu sei que ele está com o Senhor. E várias vezes ele chegou comigo e disse assim: pastor, eu não entendia esse processo, eu até desacreditei, mas agora eu estou percebendo o quanto é importante nós investirmos em seminários, na reformulação da escola dominical, e ele era um profundo apoiador do ensino da nossa igreja. Então, eu quero prestar a minha homenagem ao meu querido irmão missionário Atílio, dizer que foi uma honra labutar ao seu lado, com toda certeza, e presta essa homenagem não para ele que não está mais em vida, mas para os familiares que agora ouvem e para os irmãos, amigos e queridos que agora ouvem essa nossa declaração. Deus, que levou para junto de si o nosso irmão Atílio, continua conosco. Eu sei que muito em breve nós iremos nos encontrar. Querido, nosso objetivo aqui é que você ame a palavra de Deus. Nosso objetivo é que você continue cada vez mais querendo saber das coisas do Senhor. Então, se você está saindo daqui amando um pouquinho mais a palavra de Deus do que quando você chegou, nós já estamos muito felizes. Rogo as bênçãos de Deus para a tua casa, tua família, que Deus te abençoe. E não esqueça, ame a palavra de Deus.